meus irmãos, né, por estar aqui participando, procurando aprender cada vez mais, né, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A necessidade de uma teologia de Estado para hoje, né? Eu gostaria de fazer um resumo rápido da direção aqui da minha fala, de onde eu vou começar, por onde eu vou passar e como a gente termina. Eu vou apresentar primeiro dois motivos pelos quais a gente tem que ter uma teologia de Estado, dois motivos bíblicos, né, em primeiro lugar, do porquê devemos ter uma teologia de Estado. Depois eu vou fazer de fato teologia de Estado, no caso vai ser uma introdução. O primeiro é que os irmãos possam, por assim dizer, se sentir justificados ao falar de política, ao falar do Estado, do que o Estado é, o que deixou de ser, a partir da Bíblia, a partir de uma visão bíblica, de um entendimento bíblico, né? A gente tem aí uma ideia de que nós cristãos, a igreja, não pode falar de política, não pode falar de Estado, não pode falar de governo. Então o primeiro objetivo aqui é mostrar para os irmãos que a gente pode sim, não só pode como deve. E o segundo é proporcionar aos irmãos um entendimento correto, ou pelo menos uma introdução, né, correta de como os irmãos podem abordar isso daí. 1 Crônicas 29:11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Então a gente vai começar aí com esse verso, a gente vai ver logo em seguida aí o que a gente faz com ele. Mas antes eu só queria fazer mais uma ressalva. A gente está falando aqui a necessidade de uma teologia de Estado. O que seria uma teologia de Estado? Grosso modo, teologia de Estado é o quê? É o entendimento correto, bíblico, que nós devemos ter, nós, como igreja, devemos ter sobre o Estado. O que é o Estado? Então, quando se faz uma teologia do Estado, é um estudo correto, bíblico, de que o Estado deve ser. O que ele deve fazer, o que ele não pode fazer, o que ele não deve fazer, quais são os limites dele, e por aí vai. É um entendimento correto e bíblico sobre o que o Estado é. Eu gostaria de fazer uma ressalva, que é a seguinte: essa ideia que eu quero trazer hoje não é, por exemplo, uma coisa pontual. Qual é a essência dele, o que ele deve ser? Não o que ele é, e a partir do que ele é, o que a gente deve fazer ou não. Mas aqui nós vamos questionar o que o Estado deve ser dentro da palavra de Deus. Então, começando aqui pelo primeiro motivo, né? A gente está falando da necessidade de uma teologia de Estado. Então, o primeiro motivo pelo qual nós devemos ter uma teologia de Estado é porque Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente leu o texto aí, ó. O texto diz aí que teu é tudo que há nos céus e na terra, falando a respeito de Deus, Davi falando a respeito de Deus, e ele também fala, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Então, primeira questão, nós não precisamos nos acanhar de falar do Estado, do governo civil, por quê? Porque o nosso Deus, ele é o Deus de tudo e de todos. É o que o nosso irmão acabou de falar aqui. O Jesus, ele não está preso dentro da igreja, ele não é o Senhor apenas da igreja, ele é Senhor de tudo. Toda a criação deve obediência a ele. Quando eu falo toda criação deve obediência a ele, especificamente falando aqui dos seres humanos, eu não estou falando de uma obediência pessoal, uma obediência que eu devo me submeter, aceitar Jesus como meu Salvador, me batizar, congregar, participar da ceia. Eu não estou falando disso especificamente. Claro que a gente precisa dessas coisas também como indivíduo, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que todas as pessoas, em todos os lugares, posições sociais, elas devem obedecer a Cristo. Então eu, como marido, eu devo obedecer a Cristo na minha função de marido. O que eu devo fazer com o marido? Como eu devo guiar, liderar a minha casa com o marido? A minha esposa, na posição de esposa, como ela deve agir como esposa? O pastor Leandro, como pastor, o que a palavra de Deus diz que ele deve fazer? É nesse sentido que eu estou falando. Inventou a separação entre igreja e Estado? Fomos nós, fomos os cristãos, foram os protestantes, eles inventaram, porque naquele tempo ali da história, a igreja ela se confundia com o governo, ela se misturava. Então, aquilo não era uma coisa bíblica, eles vieram e falaram sobre a separação entre igreja e Estado. Mas o que era a separação entre igreja e Estado? Era assim, a igreja ela é uma instituição divina e ela deve cumprir o papel, a função dela, que
está muito bem estabelecida na Bíblia, e o governo é outra instituição, e o governo deve cumprir o papel dele, que está estabelecido para ele também na Bíblia. Então a separação era entre igreja e Estado, não entre igreja, entre Estado e Deus. O Estado não está separado de Deus, o Estado ele está separado da igreja, mas ele está sob Deus, ele está debaixo de Deus, debaixo da autoridade dele. Então essa que era a separação defendida aí pelos reformadores. Então quando eles falam aí querendo nos desarmar, né, dizendo que nós não podemos dar opinião, porque a igreja é separada do governo, a igreja de fato, ela tem a função dela, o governo tem a função dele, mas o Estado ele não está separado de Deus. E ainda tem um outro verso aqui, ó, para reforçar essa ideia, em Efésios 1:22, diz assim, não precisa abrir não, que depois eu deixei um papel com o pastor Leandro, se alguém quiser depois olhar todas as citações que eu usei aqui, você pode pegar para ir lá, tirar xerox, tirar uma foto e conferir em casa. Mas o texto diz assim, Efésios 1:22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, ou seja, dos pés de Cristo, falando de Cristo aqui, e o designou como cabeça de todas as coisas. Novamente, a Bíblia afirmando que Jesus é Senhor sobre tudo. Então, por isso, não só podemos, como devemos falar sim de governo civil, de autoridade civil, porque eles estão debaixo de Cristo, do nosso Deus, do nosso Senhor, é nosso Senhor e Senhor deles. Se eles não obedecem, essa já é uma outra questão, mas eles devem obedecer. Um outro texto ainda, para fechar esse primeiro ponto, em Mateus 28:18, Jesus diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Um segundo motivo aqui, que eu separei para os irmãos, porque é necessário termos uma teologia de Estado, é porque a própria Bíblia fala de Estado, a própria Bíblia fala de governo. Em várias passagens, no Antigo Testamento, ela fala em muitas passagens, há muitos embates políticos. Né? A gente tem o próprio texto de Romanos 3, que a gente vai dar uma olhada mais à frente, a gente tem 1 Pedro 2, a gente tem o livro de Daniel, que fala sobre política, que fala sobre o Estado, Provérbios, Eclesiastes. Então toda a Bíblia está recheada de passagens, de princípios, de valores para o Estado. Então, esse seria o segundo motivo. O primeiro, Jesus Cristo é Senhor de tudo, do Estado. Um segundo motivo, a Bíblia fala. E nós, como cristãos, nós dizemos ter a Bíblia como uma fonte de fé e prática, como a nossa base de fé e prática. É nela que nós nos embasamos, todo o nosso pensamento tem que fluir a partir da Bíblia. E o mundo tem o pensamento deles. Então lá tem os filósofos políticos, eles vão falar o que o Estado é, o que o Estado deixou de ser, o que o Estado tem que fazer. Digo aqui dos filósofos que falam, como eu disse, da essência do Estado, o que ele deve ser. Por exemplo, a gente tem Platão, Aristóteles, o Marx, o Rousseau, para falar de alguns, são dezenas, né, de filósofos que trabalharam nesse assunto aí. Mas nós temos a Bíblia. Então, onde a Bíblia fala o Estado deve fazer isso e um outro filósofo quer dizer o contrário, a gente fica com a Bíblia. A gente fica com o que ela diz que o Estado deve ser, não com aquilo que outras pessoas vão dizer. E nessa questão aqui, irmãos, não há neutralidade. Se a gente não tiver um entendimento bíblico do que é o Estado, a gente vai ter um entendimento humano de qualquer outra pessoa que for aí do que é o Estado. Por exemplo, tem uma frase atribuída, eu até li aqui com os irmãos, do Augusto Conte, diz assim: os vivos são governados pelos filósofos mortos. O que é isso? Às vezes a gente não para pensar, mas o que a gente fala no dia a dia, o que a gente acredita de um modo geral, é o do que esses outros homens do passado falaram, que foi sendo absorvido aí pelos intelectuais, pela mídia, eles vão reproduzir, e a gente vivendo nesse meio, a gente vai reproduzir isso. Então, por exemplo, o Marx tem as ideias dele lá de Estado lá, mas você fala assim, mas isso aí fica só no campo das ideias, do que a gente pensa. Não necessariamente. O Marx, por exemplo, no século passado, no século XX, a gente teve várias nações comunistas, socialistas, né, nações totalitárias, que fizeram a política de Estado deles embasada na filosofia do Marx. Então, ou seja, se eu não pensar biblicamente no que o Estado deve ser, outra pessoa vai pensar que algum Estado, alguma nação, alguma cidade vai usar aquelas ideias aqui para impor o que eles vão fazer. Então aí eu deixei para vocês dois porquês a gente deve ter uma teologia do Estado. Primeiro, porque Jesus é Senhor sobre tudo e todos. E segundo, porque a Bíblia fala disso. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no texto de Romanos 13, para a gente ter uma ideia mais assim, palpável do que é que o Estado deve ser. Uma ideia inicial, clara, introdutória na Bíblia, a partir da Bíblia, né? Então eu vou ler aqui para vocês rapidamente o texto de Romanos 13, do verso 1 ao 4, e depois eu vou fazer um comentário aqui de algumas partes. O texto diz assim, na introdução aqui novamente atualizada: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade, existe a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos
magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Primeira coisa que a gente precisa analisar nesse texto é se ele é um texto descritivo ou um texto prescritivo. O que seria um texto descritivo? Um texto só para exemplificar. Vou fazer um texto aqui descritivo do pastor Leandro. O pastor Leandro é um homem de 37 anos, cabelo preto, pele clara, 1,70 m, uma coisa, casado, tem 2 ou 3 filhos, 3 filhos, por aí vai. Isso é uma descrição. Eu estou descrevendo o que o pastor Leandro é. Agora eu vou falar aqui, fazer uma fala prescritiva. O pastor Leandro deve ser um homem honesto, justo, sincero, homem de Deus, deve amar a esposa, cuidar da esposa. Percebe a diferença? A diferença de prescritivo para descritivo é que o descritivo está falando o que uma coisa é. O prescritivo está prescrevendo, falando o que uma coisa deve ser. Então esse texto de Romanos 3 é um texto que está prescrevendo que o Estado deve ser, o que ele deve ser. Na medida em que ele sai dessa descrição, ele perde também a legitimidade de Deus. Ele perde a legitimidade daquilo que Deus colocou na mão dele para ser, ou seja, autoridade civil. Então vamos olhar aqui algumas expressões aqui. A primeira está no verso, diz assim: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A primeira questão é que toda autoridade civil, toda autoridade superior, o prefeito, o governador, o presidente, os deputados, os senadores, todos foram instituídos por Deus. Todos eles foram instituídos por Deus. Toda vez que alguém institui uma coisa, ela institui para fazer determinada coisa. Por exemplo, se o pastor virar e falar assim: irmão, você vai ser o professor da escola dominical a partir de hoje. Então, a tarefa dele vai ser vir aqui e ensinar os irmãos na escola dominical. Não vai ser o zelador da igreja, porque ele institui o irmão como professor da escola dominical. Da mesma forma, se Deus é quem institui o governo, eles têm que fazer o quê? Eles têm que fazer aquilo que Deus instituiu eles para fazer, não é isso? Não é isso? Lá no serviço, a gente está no serviço. O nosso patrão vai lá e coloca a gente para fazer determinada coisa. Ele te institui naquela situação, naquele cargo, naquela posição, para fazer aquilo que ele deseja. Então, o primeiro ponto é isso. Deus institui o governo civil, todos eles foram instituídos por Deus, para fazer aquilo que Deus deseja. O que Deus deseja? A gente vai ver aí logo em seguida. Agora eu vou para o verso 3, vou pegar pensando aqui algumas expressões. No verso 3 vou pensar aqui que diz assim: os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E a pergunta aqui é a seguinte: quem define o que é bem e mal? São as pessoas? São os indivíduos? Os deputados têm poder para definir o que é bem e mal? Ou é Deus quem define o que é bem e mal? Então o que a gente tira aí desse verso? Eles não são, os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quer dizer que eles devem ser para temor daquele que pratica o mal, e o mal de acordo com o que Deus estabeleceu. É Deus que define que é mal. Roubar é mal, adulterar é mal, prostituir é mal. Todas as coisas que Deus definiu como mal, é mal. E o que Deus falou que é bom, bom. Onde Deus não falou nada, ele deixou o ser humano livre. Mas onde ele já definiu, está definido. Nós não temos esse poder, a autoridade não tem esse poder. Eu quero pegar, então a gente já viu aqui: a autoridade é instituída por Deus para fazer a vontade de Deus. A autoridade não define o que é bem e mal, quem define é Deus, em sua palavra, na palavra de Deus. Então eles têm que obedecer a Deus e eles têm que estabelecer aquilo que Deus chama de bem e aquilo que Deus chama de mal, e não o que eles entendem como bem e mal. Uma terceira questão aí, ainda no verso 3, diz assim: você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Isso é o que até o pastor leu aqui o verso, né? Antes obedecer a Deus do que os homens. E aqui, Paulo está falando: você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terá o louvor dela. Paulo não falou assim: você quer não temer a autoridade? Faça o que ela pediu, faça o que ela manda, faça o que ela determina. Ele não falou isso. Ele falou: faça o bem. E a gente já viu que quem define o que é bem e mal é a palavra de Deus, não é a autoridade. E não é eles quem definem o que é bem e mal, né? Então o nosso dever é fazer o bem. E qual que é o dever da autoridade aqui? Louvar, te louvar, faça o bem e você terá o louvor dela. Eu fui olhar essa palavra, o louvor dela, você vai ter o louvor dela. A palavra é uma palavra grega, epainon. Essa palavra ela significa assim, aprovação. O governo tem que ter uma atitude de aprovação para com você quando você fizer o bem. É isso que é a questão do louvor aqui, no sentido de te aprovar, no sentido de reconhecer você como um benfeitor. E é exatamente também a mesma palavra que Pedro usa em 1 Pedro 2, louvor dos que fazem o bem, ou seja, a aprovação dos que fazem o bem. E nós então temos o dever de fazer o bem, o governo tem o dever de
aprovar você quando você faz o bem. Ainda olhando aqui no Romanos 13, lá no verso 4, diz assim, uma outra expressão: pois é ministro de Deus, falando do governo civil, da autoridade civil, vingador para castigar quem pratica o mal. A palavra ministro, se referindo ao governo civil aqui, em Romanos 13, de 1 a 4, aparece duas vezes. A palavra aqui é a mesma palavra que a gente usa para diácono, é a mesma palavra que é lá no grego que foi traduzida aqui como ministro. O que é isso? A autoridade é servo, ele é servo de Deus. É o que a gente já falou lá no primeiro ponto. Deus instituiu, então ele é servo, ele tem que obedecer. O servo ele tem que obedecer. O governo civil não tem a opção de não obedecer a Deus. Ele tem que obedecer, ele tem que estabelecer o que Deus chama de bem, punir o que Deus chama de mal. Então, essa é outra questão que eu queria ressaltar aqui, é que o texto chama as autoridades civis de servo de Deus. E por fim, eu queria olhar uma outra coisa aqui, que na verdade está lá logo no início, diz assim: todos estejam sujeitos à autoridade superior. Então, quando a autoridade civil ela estiver cumprindo o papel dela, louvando o benfeitor, tendo uma atitude de aprovação para com o benfeitor e punindo o malfeitor que a Bíblia chama de malfeitor, o benfeitor que a Bíblia chama de benfeitor, então nós nos submetemos a ele nisso tudo, porque ele está alinhado com Deus. Mas fala assim, e aí, ele não mais, e no que ele não estiver fazendo isso, como é que a gente faz? A gente faz o que o pastor leu ali, antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, se eles ordenarem uma coisa contrária à palavra de Deus, a gente desobedece. Se eles ordenarem uma coisa alinhada, a gente está alinhado também, ok? Mas eu não quero dizer aqui que a gente deve desobedecer a tudo que não está na Bíblia. Onde Deus deixou livre, Deus deixou livre. Onde Deus definiu o que é bom, Ele tem que aprovar. Onde Deus definiu o que é mal, Ele tem que punir. Onde Deus deixou livre, está livre. Mas inicialmente é isso. Descumpriu a palavra de Deus, nos ordenou a descumprir a palavra de Deus, aí nós obedecemos a Deus. Então, em resumo aqui, o que a gente aprendeu nesse texto? Que o governo civil ele é delegado de Deus, deve servir a Deus, deve obedecer a Deus. Ele deve essencialmente punir o malfeitor e louvar o benfeitor. Esse que é o serviço do governo civil aqui na Bíblia. Na Bíblia, o que a gente tem sobre o governo civil é que ele é um fazedor da justiça, ele é um vingador de Deus. Para quê? Para aprovar o benfeitor e punir o malfeitor. Ele não deve fazer nada além disso. Na Bíblia não há nenhuma outra atribuição dada a ele. Essa que é a nossa primeiro entendimento que nós devemos ter sobre o estado a partir da Bíblia. Como eu falei com os irmãos no início, a gente tem a Bíblia, o que ela vai definir como estado, e a gente vai ter os filósofos. A gente vai ficar com a Bíblia toda vez. E na Bíblia é isso, o governo civil para Deus é isso. É o que muitos chamam de minarquismo, né? Que seria um governo pequeno, um governo que tem poucas atribuições, que não faz quase, não entra em quase nenhum assunto, praticamente. Aí vocês podem dizer assim, se você pegou só o Romanos 13 e está afirmando isso, que o governo civil deve focar só em fazer justiça, né? Só o Romanos 13. Então eu trouxe aqui alguns outros textos, uns eu vou só citar, outros eu vou ler para os irmãos, exatamente ratificando isso aí, confirmando o que eu estou falando, que Deus espera que o governo civil seja apenas aquele que pune o malfeitor e louva o benfeitor, nada além disso, nada a mais do que isso, ele não deve fazer nada além disso. Então tem um texto aqui, depois os irmãos conferem em casa, também depois vai ser postado o vídeo, os irmãos vão ter a oportunidade de assistir uma segunda vez e conferir os textos em casa. Provérbios 17:15 vai ratificar de forma direta ou indireta isso que eu estou falando. Eclesiastes 8:11, Deuteronômio 25:1, Provérbios 20:26, Isaías 1:26, Jeremias 21:12, 2 Crônicas 19, do 5 ao 7. E alguns outros textos eu vou ler aqui com os irmãos. O primeiro se encontra em 1 Pedro 2,14, diz assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja alguém como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvores que praticam bem. De novo aqui, para castigo dos malfeitores e para louvores que praticam bem. Deuteronômio 16:18. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der entre suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Para que é para nomear? Para julgar o povo. Provérbios 8:15. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Outro texto, 1 Reis 10:9. Presta atenção nesse. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei. Para quê? Para que você execute o juízo e a justiça. Êxodo 18:21-22. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. E por fim, o último texto aqui, o Salmo 72, versos 1, 2 e 3. Esse salmo aqui é conhecido como o Salmo do Rei Ideal. Diz assim esses 3 versos:
Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Então quer dizer, o que a gente pode inferir aqui, tanto do texto que a gente olhou de forma mais específica, quanto de todos esses outros, e de um modo geral, toda a Bíblia, é que o governo civil para Deus é isso. Ele deve prestar só esse serviço, só isso que ele presta para Deus. Ele não deve, nós não vamos ter tempo de entrar nessas questões, mas ele não deve entrar na saúde, ele não deve gerir saúde, não deve gerir educação, não deve gerir economia, até porque a própria experiência já mostra que toda vez que ele entra nisso não funciona, a coisa não funciona, né? Por exemplo, na saúde, a gente tem a saúde pública e a saúde privada. Todo mundo que tem condição paga a saúde privada, não usa a saúde pública porque ela não funciona, né? Mas o governo quer aquela função, ele quer exercer aquela função. Da mesma forma, a economia. Toda vez que o governo entrou na economia, a economia foi de mal a pior. Essa história pode ser várias vezes vista aí, quando você fizer um estudo no decorrer da história da humanidade. E toda vez que o governo ele entra na economia, ele regula a economia de alguma forma, no final a coisa não funciona. Então, acho que basicamente a gente tem que ter de início esse entendimento de que o governo civil, ele, para Deus, o que Deus deseja dele é que ele faça justiça e faça justiça segundo os padrões de justiça divina. É isso. E nesse sentido nós vamos nos submeter a ele. Nos outros sentidos que ele for contra a palavra de Deus, a gente está livre, né? Em certos casos a gente deve obedecer. Então, para concluir aqui, eu queria que os irmãos percebessem de onde Paulo tirou essa ideia. Quando a gente entrou aqui em Romanos 13, a gente viu que o governo é uma coisa limitada, e ele tirou isso de toda a Bíblia. A gente viu isso em todos esses outros textos aqui. Em contrapartida, nós não vimos, eu nunca encontrei um texto na Bíblia atribuindo ao governo civil outras coisas que ele deve fazer, além de executar a justiça. Nessa questão, não há neutralidade, como eu já falei com os irmãos, ou nós vamos comprar a ideia do que a Bíblia define como governo, ou nós vamos ter uma ideia humana, de alguma pessoa, de algum filósofo. Não tem meio termo. Mas você fala assim, mas eu nunca li nenhum livro do Karl Marx, mas a ideologia dele está ecoando o tempo todo aí. Então, quando você, por exemplo, cobra que o governo civil, que o governo, ele te dê um auxílio, aquilo ali é o fruto da filosofia do Karl Marx. É a filosofia do Karl Marx operando na prática no nosso momento. Então, quando você cobra isso, quando você cobra, o governo tem que dar educação, por exemplo, você está ecoando isso, né? Como eu falei, a gente não vai trabalhar nos porquês isso não deve acontecer. Eu estou só falando aqui hoje daquilo que o governo deve fazer, não do que ele não deve fazer. Nós vamos focar só no que ele não deve fazer. Eu foquei aqui só no que ele deve fazer, melhor assim. E com isso, eu gostaria assim, se eu conseguir isso dos irmãos, eu acho que eu já cumpri o propósito aqui. Se a gente acredita na Bíblia como regra de fé e prática, e entende então que a partir da Bíblia esse é o dever do governo, quando nós vamos posicionar politicamente, a gente vai posicionar a partir desse ponto. O governo civil deve ser um minarquismo. Nós não somos anarquistas, nós não somos anarcocapitalistas, né? Somos pessoas aí que têm um posicionamento político que não deve nem existir governo civil. Nós não somos isso. A Bíblia diz que o governo civil é para o nosso bem, quando ele está em concordância com a palavra de Deus. Então ele é uma coisa boa, estando em concordância com a palavra de Deus. Então, quando nós formos posicionar a partir dessa visão tão bíblica, né? A gente tem lá o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, todos os ministros lá que são pagos com um salário muito alto, só para poder ficar interpretando o texto da Constituição. Esse é o trabalho deles. Eles pegam a Constituição que foi escrita em 1988 por vários homens, escrita por homens, e eles ficam lá interpretando. Isso daqui é para fazer assim, isso aqui é para fazer assado. E nós não temos esse mesmo cuidado com a Bíblia. Nós não temos o cuidado de chegar e pegar um texto da Bíblia que fala sobre o governo civil, destrinchar e falar assim, então é isso aqui, então é isso. E não é mais nada do que isso aqui. Se a Bíblia falou, a Bíblia é a palavra final. Né? Se a Bíblia falou que o governo civil deve ser um governo pequeno, ele deve ser um governo pequeno. É isso que eu vou defender. Eu não vou defender que ele aumente nem passo a mais. Não vou defender que ele abra empresa nenhuma. Não vou defender que ele faça nada além daquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Ou seja, fazer a justiça. Fazer imperar a justiça. Então, se para isso ele precisa ter um exército, ok. Se para isso ele precisa ter a polícia, ok. Se para isso ele precisa ter um judiciário, ok. Se para isso ele precisa ter um legislativo, ok. Para isso nós vamos pagar os nossos impostos para que ele mantenha essa estrutura que seja necessária e que possa possibilitar que ele venha fazer a justiça, mas nada além disso.
No sentido de nós termos esse posicionamento político que eu estou falando. Não é que a gente vai pegar em pedra, né, e sair fazendo arruaça. Estou falando, nossa fala política, a nossa ideologia que flui da Bíblia deve ser essa. Então, como eu já falei, eu não procurei focar aqui naquilo que o Estado não deve fazer, mas naquilo que ele deve fazer, né? E eu acho que o que eu tinha para trazer para os irmãos aqui hoje é basicamente isso. Isso é a introdução do que a gente precisa pensar sobre o governo civil, a partir de uma visão bíblica. Os Estados Unidos, quando foi fundado, ele foi fundado sobre esses valores, sobre esses princípios. A Constituição americana, ela tem mais restrições para o governo americano do que para o cidadão. Ou seja, o governo lá, quando ele foi pensado, quando ele foi arquitetado, ele foi arquitetado para ser mínimo, para ser minúsculo. Por isso os Estados Unidos, isso fruto de quê? Fruto dos nossos irmãos, os irmãos que vieram da Inglaterra, fugiram por perseguição religiosa, os puritanos vieram para os Estados Unidos, e aí eles fundaram uma nova nação embasada nesses princípios bíblicos, de que o Estado ele é uma coisa pequena para exercer justiça. Eles restringiram, né, na Constituição de lá os poderes do governo. Por isso os Estados Unidos é uma nação, até hoje, né, vamos dizer assim, hoje ela não é mais isso. O governo lá já se tornou muito grande, já saiu dessa linha em muita coisa, mas mesmo assim eles colhem as bênçãos ainda do que foi plantado lá no início, do que foi colocado na base lá. E à medida que eles vão perdendo esses princípios, eles vão se tornando escravos. As pessoas vão se tornando escravas lá do governo, né? Escravos no sentido de prestar contas de tudo que devem fazer para o governo. Isso leva à pobreza, isso leva à falta de saúde, isso se desdobra em todas as questões da sociedade. Então, nós temos exemplos na história, como eu falei aqui, os Estados Unidos foi um país fundado sobre esses princípios, que é um país extremamente, foi e ainda é um país extremamente bem sucedido, né? Nós não somos fundados nesses mesmos princípios. Os Estados Unidos, enquanto ele tem uma Constituição, nós já tivemos sete Constituições, porque chega um ponto que ela não se sustenta mais, tem que mexer. Eles têm uma Constituição, desde quando foram fundados até o presente momento. E eles são mais velhos que nós, se eu não me engano, eles estão em fazer 300 anos, e nós temos um pouco menos que isso, da independência para cá, né? Então é isso. Acredito que os irmãos tenham esse discernimento de entender que a palavra de Deus aqui, ela nos ensina que o Estado deve ser pequeno, que ele deve ser limitado, e que a gente possa então refletir isso também nos nossos votos, quando a gente for votar, a gente pensar qual que é o nosso candidato, qual que é o candidato aí que está falando mais alinhado com isso aqui, com o que a Bíblia está falando, qual que é o candidato que tem a proposta, não apenas a proposta falada, mas a proposta de ação. Quais são as ações políticas que esse candidato tomou no decorrer da carreira política dele, que demonstram que ele deseja que o Estado seja pequeno, que o Estado seja um Estado que foque na justiça. Nós não vamos encontrar um político totalmente alinhado com essa nossa visão, mas nós vamos encontrar alguém que se aproxima mais, e a gente vota alguém que se aproxima mais. O que eu tinha planejado para os irmãos aqui hoje é isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção dos irmãos. E é isso aí.